Nós temos dois cânticos aqui, irmãos. A gente já tem cantado esses dois cânticos nessa mesma sequência, né? É o cântico Primeiro Amor, que é uma declaração de um compositor, cantor, eu acho que é pastor, da gente ver como esse cidadão percebeu que estava distante de Deus, não é? Há pouco dias eu vi um vídeo em que esse pastor aparece no vídeo junto com mais outros 2 ou 3 camaradas, e alguém mandou esse vídeo para me perguntar: pastor, está certo? Diz: está não. Está certo não. A glória aí está sendo para as criaturas e não para o Criador. Está certo não. Então, quero voltar ao início de tudo. Lembra do que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Dou testemunho de você, seu pastor dessa igreja aí. Vocês, inclusive vocês, não aceitaram ensinamentos de falsos mestres, vocês reagiram a isso. Porém, se esqueceram do primeiro amor. Provavelmente já era a segunda geração da igreja, já tinha esquecido totalmente o ensinamento dos apóstolos. chegar no céu a gente não vai errar não, viu? O outro cântico, eu não sei onde foi que eu vi esse cântico, sei que eu copiei e a gente passou a cantar aqui, não sei quem é, mas é muito bonito. O que eu mais quero
é te amar, Jesus. O que eu mais quero é te louvar, Jesus. O que eu mais quero é te servir, Jesus. Está numa sequência lógica. O que eu mais quero é te amar. Te amar, Jesus, sim, quero te amar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. Louvar, Jesus, sim, quero te louvar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te servir. O que eu mais quero é te servir, Jesus, sim, quero te servir, contigo sempre estar. Eu mais quero em meu viver é te servir. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o louvamos porque sabemos quem Ele é, sabemos as suas maravilhas, sabemos que Ele criou todas as coisas, sabemos que Ele redimiu todas as coisas na eternidade já e está acontecendo no tempo, e nós somos uma prova viva disso. Nós quem? Os crentes. Os crentes são uma prova viva de que a redenção da maldição de Deus está em curso, essa redenção, até o dia de Jesus voltar. E, em consequência disso, o servimos. Ele não nos salvou, Ele não nos deu vida novamente, Ele nos dá todas as provisões, tudo que nós necessitamos e não que desejamos. Ele nos dá tudo que nós necessitamos. Pois é, então eu vou servi-lo de todo o coração. É só isso que é ser crente. Nada menos do que isso. Muito bem, irmãos. Nós temos agora, cantamos o outro cântico já, não é isso? Vamos continuar orando agora com... Não, os meninos já oraram no domingo passado. Magali, vamos orar com Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para Te adorar, para Te exaltar, para aprendermos um pouco mais de Ti. Ó Pai, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas o que Tu irás falar através do Teu servo nesta noite, e que cada dia, Senhor, nós possamos nos arrependermos, ó Pai, de tudo que nós temos feito, e que nós possamos buscar a Tua presença todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. 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 Irmãos, hoje, dia 1º, como a gente sempre faz, no primeiro domingo do mês, houve época que a gente ficou, quando o primeiro domingo for muito junto, não dá tempo, porque os irmãos, alguns não receberam, aí não tem condição. Domingo que vem, traga. Porque esse negócio de um domingo é um mês, o outro não é, termina deixando confusão. Vai ou não vai haver? Então é no primeiro domingo. Quem não teve condição ainda de trazer, nós fazemos aqui coleta de gêneros alimentícios para ajudar alguns irmãos. Então quem não trouxer hoje, traga no domingo que vem. Fica aqui esperando ali todo mundo que tem a sua colaboração voluntária, conforme ele mesmo disse o que daria, né? Então traga no domingo que vem. Hoje nós teremos então a celebração da Santa Ceia, um memorial que o próprio Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos: fazer isso em memória de mim, né? Pastor Antonino esteve viajando, foi ao sertão, já está aqui. Então normalmente nos
nas celebrações de Santa Ceia, quando o pastor Antonino está aqui, eu deixo com ele, digamos assim, essa... Pastor Antonino, vocês sabem, é nosso pastor jubilado já. Jubilado é um termo dentro da igreja para aposentado das funções de pastor, mas um pastor é pastor. O Antonino está aqui conosco, é nosso colaborador. E pela idade, pelo tempo, fomos colegas no presbitério durante muitos anos. Então eu gosto, quando o pastor Antonino está aqui, que ele celebre a Santa Ceia com a gente. Então, irmãos, nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. É o pastor Antonino quem prega hoje. Domingo passado deveria ser ele, mas ele estava viajando, fui eu de novo. Hoje é o pastor Antonino. E logo em seguida nós passaremos para a celebração da Santa Ceia. A graça e a paz, amados. Nós estivemos numa viagem no sertão, uma viagem no tempo, né? Rever a minha terra, que há muitos anos que eu não revia, né? Voltei à casa da minha infância, né? Os lugarejos, a escola. Então foi uma viagem no tempo, e que, além de matar a saudade, ela me proporcionou a ver o cuidado que Deus teve comigo, a bênção que Ele me deu, me fazer sair de um lugar inóspito como aquele, sem qualquer possibilidade, aonde eu comento com a minha família, eu seria mais um operário. E Deus, na sua provisão, no seu cuidado, na sua proteção, me abriu um caminho. E eu sou grato a Ele. Todos os dias eu agradeço ao Senhor por tudo quanto Ele realizou e ainda realiza na minha vida. Mas, amados, eu senti vontade, enquanto o pastor falava aí de dízimo. Isso é um assunto que ele me constrange muitas vezes ter que falar, porque não era para ser falado. O que eu acho engraçado é que aqueles que falam mal e que são contra o dízimo são exatamente aqueles que não são dizimistas. Porque dízimo não é uma barganha com Deus. Não é eu ser dizimista para que Deus me abençoe mais. Não é isso. O dízimo é algo, é um pacto com Deus, em que Ele espera de nós tão somente a fidelidade. Se nós não somos fiéis no dízimo, em outra coisa é difícil a gente ser. Não é o dízimo que vai lhe botar no céu, também não vai lhe tirar, mas é Ele quem vai medir. Ele é a escala, Ele é a régua de Deus para a nossa fidelidade. Os irmãos me desculpem, eu não costumo falar nessas coisas, mas achei que o momento, peguei aí o gancho na palavra do pastor. Mas tudo bem, amados, vamos ler Evangelho de João,
capítulo 19, versos 17 e 18. Serei breve. Versos 17 e 18, que tem muito a ver com a ceia do Senhor também. Assim diz a palavra de Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, o Monte da Caveira, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Senhor, aplique sua palavra aos nossos corações, curve sua cabeça, ore ao Senhor, interceda nesse momento. Senhor Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, nós te rendemos graças, nós te bendizemos o nome e nós te adoramos em espírito e em verdade. E queremos neste momento, Senhor, te agradecer o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na tua casa para ouvirmos a tua palavra, para compartilharmos da mesma, para que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, edificados para a tua honra e para a tua glória. Sê conosco, ó Pai, ajudando-nos na entrega da tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, ser fiel ao texto. Toma conta de nós, guarda-nos, ó Pai, de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Guarda-nos, ó Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Um lugar chamado Calvário. Nada me fascina tanto, nada me deixa assim mais comovido no estudo das Sagradas Escrituras do que a visão de que a centralidade da cruz de Cristo no pensamento e nos escritos do apóstolo Paulo. Dizia que ninguém melhor do que ele entendeu o mistério de uma cruz que, longe de ser bendita, era uma cruz maldita, que suportou o Senhor Jesus, e que Paulo, no seu conhecimento, ele fez dela o seu tesouro maior, fez dela a sua herança. Ela se tornou para o apóstolo o penhor da sua salvação. E Paulo faz uma defesa incomensurável da cruz de Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele faz como se fora um testamento. Ele faz uma declaração da sua fé e redunda isso como se fosse um testemunho, um legado que ele quer deixar para a igreja. É como se fosse uma carta testamento em que ele diz, em que ele afirma em alto e bom som
Não quero saber nada desse mundo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amados, o apóstolo Paulo, ele estava convencido de que a cruz de Cristo era um benefício maior para aqueles que são salvos, juízo para os que se perdem. Se para a igreja a cruz de Cristo era a sabedoria de Deus, para o mundo ela seria loucura. E o apóstolo diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que ouvem e não respondem aos apelos, ao chamado do Espírito Santo. Pessoas que se acostumam a ouvir a palavra de Deus e até gostam de ouvi-la, acham bonito, mas que não têm um sentimento de decisão para aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então isso é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós outros que atendemos aos apelos do Espírito Santo, para nós outros que pensamos primeiro, buscamos primeiro as coisas do reino de Deus e da sua justiça, para nós que somos salvos, essa palavra é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas, amados, os acontecimentos daqueles dias, principalmente daquela sexta-feira santa, transtornaram até as lágrimas os homens e as mulheres de bem daquela grande cidade de Jerusalém. Essa mesma cidade que abrigara Davi, essa mesma cidade que se tornara santa para aquele povo, essa mesma cidade que certa vez ouvira do Senhor Jesus uma palavra profética, quando ele disse: Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu te abrigar debaixo das minhas asas, como as galinhas fazem aos pintainhos, e tu não quiseste. O Senhor Jesus estava demonstrando ali a sua misericórdia, o seu amor pela gente daquela cidade. Quantas vezes, talvez ele orara por Jerusalém e pelas pessoas. Ele, o maior dos profetas, que naquele momento se tornara vítima inocente do pecado, do orgulho e da perversidade do homem. Enganoso é o coração, corrupto é o coração do homem. E Jerusalém, naquela tarde, serviu de um grande palco. Era o cenário grotesco de um drama de horror. Pessoas comuns, homens e mulheres, se acotovelavam naquelas ruas estreitas e sinuosas para assistirem um espetáculo
de um homem sozinho, solitário, entregue à fúria insana de uma multidão corrupta e perversa, e ele vergado, e ele curvado sob o peso de uma cruz, espancado de forma cruel e desumana, e tendo de resistir aos limites da sua dor, maior ainda a vergonha que carregava na sua alma pura e santa. Isso para não acontecer nos limites dos muros de Jerusalém, da cidade santa. Tudo isso vai sendo deixado para trás, vai ficando para trás. Os muros altos e bem guardados daquela cidade, os gritos dos homens e o choro de algumas mulheres piedosas, compassivas, e que em meio à dor, em meio à aflição, ainda puderam ouvir do Senhor Jesus: mulheres de Jerusalém, chorai antes pelos vossos filhos. O Senhor Jesus sabia os horrores que ainda povoariam Jerusalém e, por extensão, todo o mundo. Passos trôpegos, cambaleantes, morto de cansaço, suor correr na fronte, suor e sangue, lágrimas não. Nesse quadro dantesco, nesse quadro de horror, segue o Senhor Jesus a sua caminhada rumo ao Calvário, lugar que ele avistara do jardim do Getsemane, em que ele orava e que chegara a suar sangue, e que ele olhava e já antevia todo o sofrimento, toda a agonia que viria sobre ele. E ele dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça como eu quero, mas conforme a tua vontade. E de lá do jardim da oração, ele contemplava esse Calvário, esse lugar ermo, solitário, fora dos muros de Jerusalém. Mas, amados, por mais triste que seja, por mais macabra que seja a cena, esse lugar marcado e preparado desde a mais longínqua eternidade para esse drama que se daria em 3 atos, porque aquele dali era, em primeiro lugar, um lugar de crucificação, de castigo impiedoso, lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado por nós. Aquela cruz não era do Senhor Jesus, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, era de todos nós, menos dele. 1 Pedro 2,24 diz que, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, e por suas chagas foste sarado. Amado, todo esse drama acontece
porque foi do agrado de Deus, foi da vontade soberana de Deus. E Isaías diz que agradou-se Deus moê-lo pelas nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si os nossos pecados, fazendo-se maldição em nosso lugar. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados em Cristo Jesus. O segundo ato é que era o lugar onde o Senhor Jesus levou a maldição por nós. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, pense no Senhor Jesus, homem e Deus. E tem alguém que disse que Ele suportou todo esse calvário sem sentir dor, porque Ele era Deus. Isso não é verdade. Ele era Deus, mas era 100% homem. E foi cumprindo a justiça de Deus que Ele se colocou em nosso lugar naquela cruz infame. Isaías diz que Ele tomou sobre os seus ombros todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores. Ele se colocou em nosso lugar. E Paulo diz que Ele se fez maldição por você e por mim, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, amados, quando o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele diz: tudo está consumado, é que Ele consumou a justiça de Deus. Mas aquele também era um lugar de separação, porque foi exatamente naquele lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi abandonado pelo Pai. Por volta da hora nona, possivelmente 3 horas da tarde, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É que Deus não podia contemplar o pecado do homem que estava sendo derramado sobre o Senhor Jesus. E Deus retira a sua vista, Deus retira o seu rosto santo e deixa que se consuma sobre ele a sua justiça. Amados, o Senhor Jesus Cristo fez tudo isso, não somente no ato de misericórdia, mas acima de tudo, num ato de amor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava pendurado, agonizando no madeiro, e ainda ali Ele encontrava tempo para recitar e cumprir a profecia do Salmo 22, o Salmo da agonia, que fala do sofrimento, da morte vicária do Messias, do Filho de Deus.
como é difícil, como foi difícil para Deus pegar o seu único filho e deixá-lo morrer em nosso lugar. Qual seria de nós, qual seria o pai que, se o filho estivesse doente, ele próprio não desejasse se colocar no lugar do filho, mas doá-lo para que morresse em lugar de outro? Jamais alguém faria. E Deus nos doou o seu único filho, o filho do seu amor, para morrer no meu e no seu lugar. E quando nós ainda estávamos debaixo da ira de Deus, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, e Deus amou o mundo de tal maneira, sem limite. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho do seu amor, para morrer em nosso lugar. Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Um grito alto que ecoou naquela planície. Talvez um grito rouco, mas que encontrou ouvidos surdos, não encontrou eco, cai no vazio, cai no silêncio de Deus. Deus nada lhe respondeu. Eis aí o momento em que ele se faz maldição, numa cruz que não era dele, sofrendo as consequências de um pecado que ele não cometera. Mas Deus se faz silencioso ao seu grito. Deus nada lhe responde. Amado, quantas vezes nós temos insistido com Deus, e quantas vezes até temos desanimado em nossas orações, desistido das nossas petições, porque entendemos que Deus não nos ouve, quando na verdade a resposta de Deus é o silêncio, porque a melhor resposta é esperarmos em Deus. A cruz não era dele, ela era minha. O pecado era tão somente meu, porque a ira de Deus sobre mim repousava e fazia separação entre Deus e eu, entre Deus e o homem. Mas Ele tomou o meu e o seu lugar naquela cruz humilhante, numa cruz vergonhosa. Mas aquele também era um lugar aonde um pecador arrependido se separou do seu pecado. A palavra de Deus diz que ele foi crucificado, que ele foi colocado entre dois ladrões. E se eles estavam ali crucificados, é porque boa coisa eles não fizeram. E diz que um dos ladrões começa a murmurar contra o Senhor Jesus. Ele diz: se tu és Deus, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E que o outro repreende-o, mas nem na hora extrema, nem na última hora
Tu tens compaixão, tu tens caridade, tu tens misericórdia. Esse homem nada fez, nós somos vítimas dos nossos pecados, do que nós fizemos, mas esse homem não fez nada. E Lucas diz que respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Não te passa na cabeça qualquer sentimento de piedade, qualquer medo? E conclui aquele homem: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. É reconhecer o seu estado de pecado, é reconhecer a santidade do Filho de Deus. E ele acrescenta para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus é enfático, Jesus é breve. Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso mostra que até na hora extrema o homem ainda tem a oportunidade de rever os seus atos, de rever a sua vida e se entregar ao Senhor Jesus. Este foi o lugar onde um pecador arrependido se separou do seu pecado, tendo a cruz de Cristo no meio. Lucas diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e ali, dois homens com dois destinos diferentes. Mas, amados, este lugar de maldição, de dor, de sofrimento, cumpria ser um lugar de exaltação. Foi ali onde o Senhor Jesus Cristo recebeu a posição central, aonde o crucificaram com dois ladrões ao lado e ele no meio, confirmando o relato de Lucas. Todos os olhares estavam centrados nele. É como se os outros dois personagens não existissem. A cena era só dele, era só de Jesus, por uma razão bastante simples e ainda hoje defendida pela igreja. É que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente dele, tão somente dele. Todos os olhares estão voltados para ele. E isso me faz lembrar, talvez eu já tenha contado, quem prega repete, o sonho de 3 árvores que cresceram e que viveram na floresta do Líbano. E uma delas teve um sonho e revelou para as outras que gostaria de, quando crescer, se tornar um berço real. Queria dividir as alegrias da família real, queria ser um berço. A outra gostaria de ser um navio grandioso, luxuoso, para transportar reis em viagens de férias.
soldado para as batalhas. Mas a mais vaidosa dela teve um sonho singular. Ela disse: eu não sei o que eu quero ser, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Quando eu crescer, eu quero ser alguma coisa que, ao ser levantada, todos os olhares do mundo se voltem para mim. Cortadas em madeiras, fatiadas em madeiras e colocadas à margem do caminho, uma delas viu chegar um lenhador, talhá-las e fazerem dali uma manjedoura, e nasceu um rei. A outra, que gostaria de ser um barco de guerra, um vaso de guerra, viu chegar uns homens rudes e simples, serrarem a sua madeira e fazer dela um barco de pesca. E uma noite eles puderam ver se levantar um homem que dormia e parar o vento e o mar revolto. E a terceira, que não queria saber nada, viram chegar uns homens, tomar seus troncos, cruzarem as tábuas e fazerem dela uma cruz. E quando for levantado da terra, disse o Senhor Jesus, atrairei todos a mim mesmo. Mas, amado, naquela cruz maldita, Pilatos, um rei pusilânime, instável, em reconhecimento, mandou escrever em 3 idiomas: este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E os judeus não gostaram e se revoltaram e chegaram a Pilatos e disseram: escreve assim: Jesus Nazareno, que se dizia rei dos judeus. E pela primeira vez, Pilatos teve um surto de grandeza e respondeu: o que eu escrevi, ninguém muda. Que Deus nos abençoe.